Bom dia a todos. Opa, um pouquinho alto, né? Bom dia a todos e todos. Meu nome é Carlos Jacobino, já fui apresentado. Vou iniciar a moderação do painel aqui, substituindo o Pedro Guerra, que deve estar aí a caminho, né? Bom, primeiramente eu vou abrir um espaço aqui para que cada um faça uma breve apresentação de si, do seu histórico e como, de alguma forma, se conecta com esse público de Bitcoin aqui no Brasil. Gostaria de começar aqui com o deputado Luiz Felipe, né, Orleans de Bragança, para falar um pouquinho para a gente. Deputado, como foi que o senhor veio parar aqui nessa comunidade, se envolveu com essa temática da blockchain, do Bitcoin? Fale um pouquinho. Obrigado, muito bom dia a todos. Olha, eu estou vendo uma tendência inexorável, é uma tendência, de certa maneira, perigosa, no entanto, que vai, ao menos para mim, e para muitos que imagino que estão frequentando fóruns como esse, que vai dar muita esperança. O que eu estou vendo é a tendência de os governos estarem se tornando irrelevantes. Os governos e todas as instituições e tudo aquilo que o governo controlava, desde a revolução da informação, eles estão cada vez com menos poder efetivo de convencimento da população. Ao mesmo tempo, vários instrumentos que criam um paralelismo ao que é a vontade dos governos interventores. Então existe aí uma tendência inexorável. É muito provável, botando um cenário futuro, que os governos eles vão ter que convencer a população de que eles merecem ser governos, merecem ter aí a autoridade que eles exercem atualmente. Estamos chegando nesse ponto, ainda estamos vendo uma reação dessas instituições com, eu diria que marcos regulatórios. Não, vamos regulamentar. O que é isso? É a tentativa desses governos arcaicos, instituições arcaicas, de querer se preservar neste futuro extremamente incerto. Então eles querem ainda se tornar relevantes mediante uma regulamentação que os coloca como mediadores de um futuro incerto que eles sequer sabem o presente. Se eles sequer sabem definir quais são as inovações do presente, muito menos as inovações do futuro. Por isso eles querem criar cada vez mais marcos regulatórios e se travar como sendo ainda líderes relevantes no futuro. Bom, então nessa tendência, nós escrevemos uma Constituição nova, nós definimos que a moeda, numa nova Constituição, ela pode existir uma moeda nacional, mas ela não necessariamente precisa ser a única moeda. Eu acho que a conversibilidade da moeda, ela é fundamental para qualquer troca. A soberania do contrato individual deve prevalecer. Se eu quiser fazer um contrato em brita, se eu quiser fazer um contrato em prata, se eu quiser fazer um contrato em qualquer moeda de outro país, o risco é meu. Portanto, se eu quiser habitar dentro desse ecossistema dessa nova moeda, ou qualquer moeda que seja, de troca, isso é a soberania entre eu e aquela outra contraparte. O governo não tem que interferir nisso. Muito pelo contrário do que está acontecendo em alguns países, né? Estão cada vez mais querendo forçar com que a população só use a moeda nacional. E a moeda nacional, ela é bem gerida? Claro que não, a gente vê uma falência de gestão em praticamente todas as moedas do mundo. Todas as moedas do mundo, lideradas por governos, que mais uma vez, reacionários, interventores, eles estão usando o fato que eles ainda têm esse controle institucional para praticamente fazer com que a população pague pela sua má gestão. Então imagine um futuro em que você possa trocar em qualquer moeda e você opta pela moeda do governo porque ela é bem gerida, porque ela de fato tem valor, porque ela de fato tem resguardo e tem respaldo. Então, nesse exercício que fizemos, isso foi em 2020, 2021, publicamos uma nova Constituição, havia alguns do mercado de Bitcoin dentro dessa composição. Então, nós definimos, olha, o melhor para o Brasil, o melhor para qualquer país é se adiantar essa tendência e deixar com que a população escolha qual que é a moeda de troca que eles de fato querem utilizar e, em fazendo isso, você cria uma limitação natural na moeda do governo. O governo não pode usar a sua moeda oficial como sendo um instrumento inflacionário como está sendo usado agora. Então, esse foi um primeiro momento, a partir de 2020, e depois
eu entrei como investidor também do Bitcoin, então tenho todo o interesse em ver o Bitcoin ir para frente e galgar cada vez mais espaço. E podemos também conversar sobre os riscos disso e quais são os desafios. Mas estou adorando aqui o fato de estar sendo convidado para fóruns como esse. Muito obrigado. Muito bem. Então, deputado, eu peguei aqui da sua fala algo que é importante, né? Que vai na linha de defender a liberdade de escolha do cidadão, defender os interesses do cidadão no sentido de que ele possa de fato poupar, porque quando a gente tem uma moeda que é diluída o tempo inteiro por impressão desmedida, ainda que você faça uma poupança, essa poupança ela está sendo usurpada, né, pela diluição, pela inserção de mais papel moeda. Isso tudo é muito preocupante. E nessa linha eu queria já passar aqui a pergunta para o deputado Eros, primeiro que ele se apresentasse rapidamente. Eu acho que a turma do Bitcoin muita gente já conhece, porque o deputado é o deputado do projeto da reserva estratégica para o Brasil. Se apresente, deputado, e diga também como foi que o amigo se inseriu nesse meandro aí dos criptoativos, em especial do Bitcoin e da blockchain no Brasil. Bom dia a todos. Uma alegria estar participando desse evento tão relevante, ao lado, nesse painel de pessoas que eu admiro, o nosso príncipe, deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, nosso querido amigo Carlos Jacobino, amigo pessoal e mentor, e aquele que me sugeriu o projeto de lei que propõe a criação da reserva estratégica e soberana de Bitcoin. Eu sou autor do projeto 4501-2024, que justamente propõe que parte da reserva do Tesouro seja feita em Bitcoin. Esse ativo que é descentralizado, inviolável, deflacionário, como dizia o deputado Luiz Felipe, uma moeda, se assim nós pudermos chamar, já que o Bitcoin é muito mais que isso, mas uma moeda que vai na linha e na lógica daquilo que ele mesmo falou. Eu já aproveito para dizer que, ao avaliar a realidade do modelo atual econômico praticamente falido e colapsado, nós encontramos no Bitcoin uma grande solução, não só alternativa, mas uma solução a médio e longo prazo para o futuro de uma nação e a soberania econômica da nação. Vendo o que a senadora Cynthia Lummis, nos Estados Unidos, propôs, e ao mesmo tempo acompanhando um pouco da realidade de El Salvador, nós então tivemos esta intuição, essa inspiração e essa atitude de propor, a partir do desejo de que cada cidadão também tenha a sua possibilidade de escolha da moeda, de ter sua autocustódia, de ter livre para exercer o seu direito de cidadão, de propor também para o Brasil que ele tenha dentro dos seus ativos a possibilidade de ter parte dele em Bitcoin. O projeto 4501 ele é específico para o Bitcoin. Não quer dizer que não existam e não existirão outros projetos que falem sobre cripto tramitando na Câmara dos Deputados ou no Senado, enfim. Quero cumprimentar também o Pedro Guerra, que muito tem somado durante as discussões e a própria tramitação que já começou do projeto de lei. Nós pensamos o Brasil que queremos para os nossos filhos, obviamente para vocês, que a maioria são jovens, e queremos com esse projeto, ou com esse raciocínio, ou com essa proposta, que o Brasil ele se prepare, ele esteja preparado, ele esteja resguardado para o futuro, não que ele venha a reagir, de forma desesperada no futuro.
para em meio às transformações que inevitavelmente irão acontecer. Então, minha contribuição aqui neste evento, e me coloco à disposição para as demais questões, mas é uma grande satisfação. Eu acredito naquilo que eu propus, eu acredito naquilo que vocês vivenciam e que tem levado o Brasil a se despertar. Então, mais uma vez, a minha admiração àqueles que compõem hoje esse painel. Pedro, se apresente e já pode moderar o painel. Bom, bom dia a todas e a todos. Eu queria primeiro pedir minhas desculpas pelo atraso, mas é um atraso pedagógico, porque ele mostra que o Estado sempre chega atrasado, né? Então, eu vim representando aqui o governo, né? Vim aqui em nome do Ministério da Indústria, vice-presidência, né? Eu sou chefe de gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin, um entusiasta do Bitcoin, a quem eu fui introduzido por meu querido amigo, meu melhor amigo, meu irmão Guilherme Bandeira, tradutor de algumas das maiores obras sobre o Bitcoin, um grande estudioso, uma referência sempre para mim. E, bom, eu conheci o Bitcoin por meio do Guilherme, fui estudando, me apaixonando, investindo, e fui conhecendo entusiastas do tema, como o nosso deputado Luiz Felipe de Orleans, nosso Eros Biondini, nosso Carlos Jacobino, e toda a comunidade que atua, seja individualmente, seja por meio de instituições, investindo, disseminando a importância do Bitcoin. E eu tive uma situação um pouco peculiar, que é uma certa crise existencial, né? Porque você trabalha no Estado e aí você acredita numa tecnologia que é bastante anti-estatal, né? Então, como equacionar esse negócio, né? Como viver, né, com este dilema, né? Mas eu acho que é fácil responder por meio de medidas como o projeto de lei que o nosso deputado está apresentando e defendendo e colecionando apoiadores, como o nosso deputado Luiz Felipe de Orleans, que inclusive conduziu brilhantemente uma audiência pública lá em Brasília, onde se pôde testemunhar um pouco as posições, né, dos órgãos do Estado, que tendo objeto a criação de uma reserva estratégica, como foi colocado aqui, né? Então, eu diria que o Estado ainda tem esse papel um pouco de divulgação, né? O Estado é muito presente no Brasil, todo mundo sabe, e ele ajuda alguns temas a serem mais debatidos, conhecidos pela população. Então, medidas como a constituição de uma reserva estratégica, quiçá, né, em algum momento, a emissão de bit bonds, como já se está discutindo no mundo todo. O Brasil tem uma tradição de inovação na área financeira, na área bancária. Por outro lado, tem passado por muitas transformações nos últimos anos, acho que o PIX é o mais emblemático. Então, acho que aproveitar essas características do mercado brasileiro para posicionar o país nessa nova fronteira da nossa economia seria extremamente promissor. Para quem acompanha o Bitcoin Policy Institute, lá dos Estados Unidos, saiu recentemente um relatório mostrando, né, fazendo aí um pequeno consolidado das experiências internacionais sobre utilização por estados do Bitcoin. Se eu não me engano, são 32 já, entre fundos de pensão, reservas estratégicas, fundos soberanos, constituição de reservas em nível subnacional, como é o caso dos Estados Unidos, em estados como New Hampshire, Colorado e outros. E mais recentemente, um estudo que eu achei também extremamente otimista para os entusiastas da causa, por parte do Deutsche Bank, quer dizer, não é o Banco Master, né, que está falando, é o Deutsche Bank, né, que há um futuro aí muito alvissareiro para a constituição de reservas estratégicas, num horizonte aí até
2030. Então, mais uma vez, eu queria agradecer os organizadores desse evento, Lucas, todos aqueles da comunidade, aqueles que apoiam, me colocar à disposição para quem quiser ouvir um pouco o que nós temos ouvido e testemunhado lá em Brasília, e agradecer por estar no meio desses craques aqui no palco. Eu acho que o Carlos fez algumas perguntas. Eu acho que seria interessante, Carlos, a gente ouvir um pouco, não sei se vocês estão de acordo, primeiro, quais são os desafios aí para nós aprovarmos essa reserva, né, na tua visão, na visão dos demais colegas? E segundo, como a constituição da reserva em si pode ser um catalisador, né, para a gente bitcoinizar a economia brasileira? Muito bem, os desafios são tremendos, né? Principalmente pelo desconhecimento geral do tema que nós temos no nosso Congresso, né? Ações como audiências públicas, esclarecimentos, debates, reuniões, elas ajudam, mas nós temos ali mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, e é um trabalho complexo, precisa ser feito e precisa começar. Agora, mais importante do que eles entenderem, digamos assim, do ponto de vista técnico, o que é essa tecnologia, para que ela serve, é entender do ponto de vista do impacto que essa tecnologia, o potencial que essa tecnologia tem de transformar o país, de mudar a perspectiva de futuro do país, e isso é que me motivou a conversar com o deputado. Porque, veja bem, a gente tem uma realidade, que quando a gente olha ali o que era o M2 no Brasil no início do Plano Real, a quantidade real em circulação e a quantidade que nós temos hoje, 65.000% maior, é um absurdo. A diluição do poder de compra, né, da nossa moeda, e o impacto que isso tem na vida das pessoas, em especial na vida dos mais pobres. Não estou nem falando aqui do posicionamento estratégico do país enquanto uma nação soberana que não depende, por exemplo, do dólar, que não depende de outras moedas, ou de ativos que têm as suas características e peculiaridades como o ouro, para ter uma reserva, uma segurança, uma poupança para o futuro. Né? Eu estou falando aqui mesmo de pessoas que fazem a sua poupancinha ali, a dona de casa, o pai de família, o cara do supermercado, o investidor que acha que de alguma forma está preservando o seu trabalho, está transformando o seu trabalho em alguma coisa e não está. Né? Então, quando a gente diz que inflação é aumento de preço, de quem é a culpa? É do dono do mercado, é do cara do posto de gasolina. Se eu digo que inflação é aumento de preço, é do comerciante. Mas quando eu digo que inflação é expansão de base monetária, de quem que é a culpa? Meu amigo do governo. Né? Então, e a gente sabe que inflação real é expansão de base monetária. Então, eu acho que os grandes desafios estão no convencimento, porque há muita gente boa no Congresso, bem intencionada, que pensa no futuro do país. Eu acho que o grande desafio está em gerar uma cultura, um entendimento de que o Bitcoin é um ativo de classe superior e é algo que, além de ser estratégico, né, do ponto de vista geopolítico, de posicionamento global do país, é algo que tem, de fato, condição de mudar a vida das pessoas no país para longo prazo. Por isso, dessa necessidade do país se posicionar nesse sentido. Eu vou fazer uma perguntinha um pouco mais específica, nesse espírito, mas um pouco mais específica para o nosso deputado Luiz Felipe e para o nosso deputado Eros. Em que medida que os senhores acham que o Bitcoin, né, introduzido nas finanças públicas do país, contribui para melhorar a qualidade dos gastos e melhorar o desempenho geral do Estado brasileiro? Obrigado, Pedro. Olha, você não controlando a moeda e sendo uma moeda descentralizada, em que de fato você não pode exercer aí um comando direto, não pode imprimir por vontade própria, você elimina todo esse aspecto inflacionário, elimina todo esse aspecto de manipulação que de fato distorce preço e distorce qualidade de vida. Ao mesmo tempo, essas distorções, você acaba pagando o preço
em termos de desequilíbrio macroeconômico. Uma vez que você tem o controle da moeda, passa a emitir moeda em função de algum plano governamental, e aquilo não tem lastro na atividade econômica, o que acontece? Você está criando um efeito inflacionário, e aquilo você vai pagar o preço, ou imediatamente, ou futuramente, com uma dívida que simplesmente não tem suporte de atividade econômica. Então, quando você estabelece que a moeda não está mais sob o seu controle, o que força? Força o governo ao ser um governo austero. O governo precisa estar na linha, precisa estar na risca. Então, isso já poderia ser atingido com a nossa moeda nacional, mas a gente está vendo que as moedas nacionais, o incentivo é para que você controle o valor dessa moeda. Quando você transforma a moeda como sendo da sua autoridade, eu acho que é um grande problema. É por isso que alguns países mais estáveis, quem arrecada não é quem gasta. Então, uma parte do governo arrecada, a outra parte gasta. E a parte que arrecada, a função dessa parte que arrecada, é dizer, olha, vocês só podem gastar até isso. Aí você teria, de fato, esse equilíbrio fiscal. Só que o que acontece? Mesmo esses países que têm essa separação, o Brasil não tem essa separação, tá? Deixando bem claro. Quem arrecada é quem gasta. Então, você imagina, o incentivo é total para você fazer toda sorte de distorção se você não arrecada o suficiente para aquilo que você prometeu. Então, no Brasil não tem essa separação. Mas mesmo os países que têm essa separação, você ainda cria artifícios por parte do governo de criar desequilíbrios, entregando promessas que não são equacionadas com aquilo que é gerado fiscalmente. Então você gera inflação, perda de qualidade de vida, uma série de arbitrariedades que ocorrem, e eu acho que a estabilidade, que eu acho que é a função, a palavra-chave aqui, a estabilidade financeira é o que gera riqueza. Você tendo isso como base, todo o resto se transforma mais claro e mais visível. A riqueza é gerada por aumento de produção e acúmulo desses resultados positivos. Não é através de você inflacionar a moeda e você dar aí uma série de benesses momentâneas, sendo que isso vem atrelado a uma dívida ou uma inflação futura. Então é exatamente isso que o Bitcoin mitiga. É exatamente esses efeitos perniciosos que estão em todo o modelo de governo. Por isso que eu digo, existe uma força muito grande, que eu acho que o Bitcoin é um dos líderes dessa tendência, de tornar os governos irrelevantes e de colocar um cheque nos governos. E se isso é incorporado oficialmente pelo Estado, melhor para a população daquele Estado. Quando não é incorporado oficialmente, fica uma coisa paralela, como a gente vê alguns mercados aqui na América do Sul, Argentina, ou até mesmo Venezuela, aqueles que conseguiram, através do mercado paralelo, bitcoinizar ou dolarizar o seu patrimônio, sobreviveram. Aqueles que não conseguiram fazer essa transferência tiveram uma perda muito grande e caíram na pobreza. Então é isso que a gente precisa eliminar, esses efeitos perniciosos dos governos que no mundo todo têm um efeito destrutivo da renda e da poupança do cidadão. Complementando, quando nós temos um ativo neutro, que não depende do sistema bancário estrangeiro, não depende de outros governos, isso ao final gera uma segurança e uma atração de investidores, um crescimento de investimento, trazendo riqueza, dinheiro novo, vamos dizer assim, daqueles que, sentindo esta segurança, queiram investir no país. O que hoje nós estamos vendo o contrário acontecer. Pessoas tendo mais segurança no Paraguai, em outros lugares, para investir o seu dinheiro. Eu quero também mencionar um pouco o que foi falado antes. Nós, por um lado, temos esta vocação em criação de tecnologia, uma vocação de sensibilidade para a economia. Por outro lado, o Brasil ele se depara numa burocracia quase que intransponível. Então, o nosso receio, Pedro Guerra, na realidade atual, é que, em sendo um dos primeiros a apresentarem
apresentarmos um projeto como esse, da criação da reserva estratégica, que inclusive inspirou centenas de outros projetos semelhantes na Europa, em outros países e também estados dos Estados Unidos, que estando como vanguarda, nós acabemos por lá na frente ficar olhando no retrovisor, olhando os outros crescer ou aderir mais rapidamente. Estou achando muito moroso o início da tramitação do nosso projeto. Não obstante, é importante sim audiências públicas, como foi excepcional a audiência pública proposta pelo deputado Luiz Felipe. Mas nós já estamos vendo em estados dos Estados Unidos como Arizona, Texas, que não estão perdendo tempo. E nós ainda estamos na primeira comissão, que é a de desenvolvimento econômico, ali numa insistência para que tenha o mínimo de celeridade nessa tramitação. Então, por um lado, nós conseguindo vencer todas essas barreiras, convencer os nossos colegas, que muitos deles ainda imaginam o Bitcoin ou outras moedas digitais como um investimento de alto risco, não conhecem, não têm o mínimo conhecimento, como há pouco também eu tinha muito pouco desse conhecimento. Nós precisamos realmente vencer internamente no Congresso Nacional e, mais do que isso, a influência que vem do Executivo. A influência com a visão que o Executivo tem de dominar, de monitorar a vida do cidadão, de fiscalizar cada transação, e isso vai de encontro àquilo que a gente está propondo, que é a liberdade individual do cidadão, para que ele possa crescer, desenvolver e ter a sua soberania e a soberania do país. Mas vencendo essas barreiras, superando essas dificuldades, que nós acreditamos que juntos e convencendo os nossos colegas nós conseguiremos, porque também nós temos como comparar, né, pelas notícias, pelas realidades de outros países. Então é algo inevitável, é algo que não é se vamos ou não vamos aderir, mas quando iremos, quando o Brasil vai se despertar, em conseguindo convencer aqueles que, vamos dizer, são agentes na construção e aprovação desse projeto. Aí sim nós sairemos na frente, nós seremos referência, nós poderemos ser exemplo, né, para o mundo. E mais do que isso, salvaguardar a soberania das crises externas, da inflação global, das guerras e dos conflitos geopolíticos, né? Temos experiência na Ucrânia, em que dos bloqueios que aconteceu durante a guerra, o Bitcoin foi usado para algumas ações até humanitárias. Em Rolante, a cidade do Bitcoin, conhecida assim, quando na tragédia do Rio Grande do Sul, que também houve pane nos sistemas, foi o Bitcoin que ajudou a salvar muitas vidas para a compra de medicamentos e de utensílios nos supermercados. Lá eu estive e eu pude constatar de fato a utilidade e o resultado do investimento nessa realidade, nessa rede, né? E até um parêntese, lá em Rolante, em torno de 40% do comércio já utiliza o Bitcoin, né? E isso mostra a pujança do comércio, a alternativa, né, que se dá às pessoas. El Salvador, nem o diga, estivemos lá no Congresso e podemos ver como que essa liberdade, essa libertação através dessa visão que o Bitcoin nos traz, ela impacta em outras políticas públicas.
Basta ver na humanidade quantos têm acesso à agência bancária ou uma conta bancária nos interiores do Brasil ou nos confins do mundo, né? Dos bilhões, me parece que dos 8 bilhões de seres humanos, é isso? 2 talvez tenham acesso a contas ou a transações bancárias. Então, o Bitcoin vem como também uma possibilidade de uma política pública social, que realmente possibilita que todos os seres humanos possam ter a sua condição de comercializar, de transacionar. Isso eu vejo como algo também muito positivo. Então, não sei se somou, né? Não, muito bom, deputado. Eu acho que essa sua experiência, né, empírica, né, El Salvador, Rolante, essa circulada que o senhor tem dado, certamente enriquece muito o debate no Congresso sobre o tema. E falando sobre o Congresso, na nossa audiência, eu queria também fazer uma pergunta aqui para os nossos 3 palestrantes. Eu fiquei com a impressão assim, de que há uma inquietação substantiva, né, a respeito do Bitcoin no Estado brasileiro, mas há muito também de forma, né, um apego muito grande. Olha, mas a lei de 1964 do Sistema Financeiro Nacional diz isso, um fundo soberano é isso, uma reserva estratégica é aquilo. A gente pega a história do Brasil, e eu conversava um pouco com o deputado Luiz Felipe a respeito. Às vezes a gente tem a impressão que o Brasil começou, né, que o Banco Central existe desde sempre, né, e é uma criação institucional extremamente recente, né, inclusive em perspectiva comparada. E o Brasil, por outro lado, dá seus pulos, né? O Jorge Caldeira conta um pouco isso, né? Não tinha moeda, a gente vai de fiado, não tem problema, corre, corre, pega, pega, né? Então, o brasileiro vai se virando, a sociedade vai criando os seus meios de sobreviver, né? Se o Estado não responde, as pessoas vão buscando suas alternativas. A pergunta é um pouco nesse sentido. Vocês acham que o nosso desafio é um certo apego às formas e um conservadorismo, não é nem conservadorismo, né? Uma certa visão retrógrada das coisas, né? Ou é algo mais substantivo, ou seriam as duas coisas? Vocês acham que quais são os desafios? Porque eu fico impressionado quando eu vejo a FEBRABAN demonstrando simpatia, alguma simpatia pelo tema, falando, olha, 5% não é também nada de outro mundo, né? Nós temos hoje algo como 85% das nossas reservas em dólar, depois vem renminbi, euro, libra esterlina, tem até dólar canadense e dólar australiano, né? Então, queria ouvi-los um pouco, acho que seria interessante saber a visão de vocês sobre isso. Bom, Pedro, a minha opinião é que esses formalismos, esse apego às formas, é muito mais buscando justificativa para algo que é arraigado, digamos assim, na cultura de controle estatal, do que efetivamente um apego à forma pela forma, porque a lei se muda. Se você tiver interesse de mudar a lei se muda. Não, porque reserva é isso. Tá, tudo bem, reserva é isso. O que é reserva? É dólar? Tá, e dólar? Porque o Bitcoin não tem lastro. E dólar tem lastro? Qual é o lastro do dólar? O Bitcoin pelo menos tem um custo energético, que hoje está em mais de 40 mil dólares por unidade, que ele não tem como cair abaixo desse preço. Afinal de contas, os mineradores iam parar de minerar, certo? Ia diminuir a oferta, o preço ia subir. Então, você tem ali, digamos assim, um piso. E o dólar? Qual que é o fundo dele? Não tem fundo, porque eles podem imprimir infinitamente. Então, o conceito de reserva em si, o formalismo do que a lei fala que é uma reserva, para mim isso é muito mais como uma desculpa para ir para o real enfrentamento do que precisa ser feito. Como nosso tempo está curto, eu vou cortar por aqui para deixar o espaço para falar para os colegas. Bom, já que você citou a existência do Banco Central e botou a história em perspectiva aqui, eu até tenho um quadro de moedas em casa, 100 réis de prata, de 1840, 1865, 1875, 1888, continua 100 réis, porque a base era prata, era ouro e prata. E o ouro e prata era do comando
do Estado? Não, não era do comando do Estado. Né? Isso era definido mundialmente. Claro que quando você tem um modelo mercantilista, entrando aqui na questão do modelo, aí a riqueza do Estado vem através do acúmulo de ouro e prata no Estado. Aí você tem mais ouro e prata para você poder brincar. Mas quando você não tem todas essas reservas, né, você tem que, de fato, estabelecer contrapartidas com vários outros países, e essa contrapartida não é controlada por nenhum país, e sim por aquele valor que é intrínseco, que é o caso do Bitcoin, você gera essa estabilidade. Né? Mesmo no Império, poderia se criar inflação, poderia se criar esse modelo inflacionário que temos até pós-Banco Central. Mas o que tinha naquela época era uma aversão a ter dívida externa, porque era um país que estava nascendo, era um sistema de governo que precisava ficar livre, independente, soberano, e entendia que qualquer dívida externa era sacrificar a soberania. Portanto, voltou-se sempre ao valor prata, e por isso que durante todo o Império a inflação era baixíssima ou quase nada, e o valor da moeda era preservado porque seguia o valor internacional estabelecido. Muito bem. Agora, o que acontece? O que a gente pode projetar se nada acontecer e a gente vê se o governo não adotar? Porque, primeiro, essa medida do Eros, ela é muito positiva para até salvar o próprio Estado brasileiro. Né? Em salvando o Estado brasileiro, você salva aqueles que não têm acesso aos mercados, aqueles que não estão bancarizados. Eu acho que é uma proposta extremamente positiva para a população, sobretudo a mais carente, a que menos está digitalizada e bancarizada e tem acesso a esses mercados mais sofisticados. Porque você estabelece que o Brasil agora tem lastro em algo que tem um valor de troca que não é definido por governo nenhum. Isso é extremamente positivo. Atualmente, nós temos reservas cambiais e toda ela, praticamente 100% dela, está sujeita à interferência ou ao mau gerenciamento de algum país. Estados Unidos gerenciou muito mal o dólar nos últimos 40, 50 anos. Europa, idem. E por falar de China, então, ou o Japão, que está com 250% do PIB em dívida. A China está batendo 300% do PIB dela em dívida interna. Então você veja, os governos intervêm. A Rússia talvez pode ser o país aí mais estável, exatamente porque ele tem uma sanção e um bloqueio contra a atividade financeira russa, então eles são forçados a preservar o valor da própria moeda. Então é o menor endividamento possível que eles têm lá, o endividamento que eles têm, a própria arrecadação interna é capaz de pagar esse endividamento em um curto prazo. Por isso que eu diria que, mas a gente não quer esse futuro de sofrer embargos do sistema financeiro para poder equilibrar a moeda. Então, o ideal seria a gente ter uma reserva cambial e também estratégica, ou até mesmo um fundo soberano que faça isso, para poder dar ao Brasil essa estabilidade que a gente tem certeza, não importa o modelo de governo, não importa o quanto que a gente resolva reformar o nosso sistema governamental, o incentivo vai estar sempre lá de você controlar a sua própria moeda. Então, a gente tem que se desvencilhar desse incentivo natural, ter uma reserva cambial, ter uma reserva estratégica ou até mesmo um fundo soberano que faça esse equilíbrio, e aí você você liberta a população com estabilidade monetária. Se não for feito isso, o que acontece? O Brasil fica para trás. O Brasil fica para trás. Nós vamos entrar em alta instabilidade, vamos ainda querer preservar artificialmente a nossa moeda que está mal gerenciada, com uma inflação muito maior do que está sendo divulgada atualmente, não temos lastro interno, vai forçar com quem tem conhecimento e capacidade e poder de adotar medidas alternativas paralelas, e uma boa parcela da população vai estar completamente fragilizada e empobrecida. E vamos lembrar, a definição de riqueza não é o quanto que o Estado controla, não é o quanto que o Estado tem de reserva, não é nada disso. A definição de riqueza é o volume de trocas que existe na sociedade. Se você empobrece essa sociedade, o volume de trocas é menor. Então, o que acontece? Você está empobrecendo todo o país em função disso. Então, essa medida é positiva exatamente para criar ao menos do ponto de vista do Estado, criar essa estabilidade institucional. Agora, do ponto de vista individual, claro, vai ter aqueles que vão se antecipar aos mercados, vão achar outros caminhos para não ficar sujeito
as vicissitudes do governo. Mas eu acho que é importante a gente ver isso de uma maneira mais crítica, porque, como eu falei no início, a tendência é, se o governo não tomar medidas nesse sentido, é dele se tornar cada vez mais irrelevante, como um Estado fracassado. Um Estado fracassado, o que é? O governo vira uma gangue, vira uma das gangues que opera dentro do território nacional. E ninguém quer se submeter a essa gangue. E essa gangue, por desespero de ver que perdeu o controle, aí ela vai querer reimpor controle de maneira draconiana. A gente já viu isso em vários modelos, né? Vimos isso na Somália, Estado fracassado da Somália, operado por gangues. Vimos isso na Síria, Estado fracassado, operado por grandes facções religiosas. Vimos isso na Líbia, Estado fracassado. Vimos isso também na Venezuela, operado metade por narcotráfico. Aliás, o narcotráfico virou Estado. A questão da Colômbia, idem, virou um Estado paralelo. Ou seja, o Estado não é o portador da estabilidade. Ele virou uma mera gangue que luta por poder interno com as outras demais gangues. O único país que teve essa saída positiva, de não cair na ganguificação do seu modelo, foi a Rússia, que, a partir da perestroika, nos anos 90, teve um grande problema quando saiu da União Soviética, reestabelecer a Rússia como sendo o poder institucional dominante. Mas a Rússia tinha ali o benefício ou o malefício, dependendo do ponto de vista, de ter uma força coercitiva extremamente forte. Chamava-se KGB. E a KGB acabou com as outras gangues. Todos aqueles que, de fato, praticavam com outras moedas, faziam trocas paralelas, faziam contrabando, ou operavam um mercado paralelo, até do ponto de vista de criar um Estado paralelo, a KGB foi lá e aniquilou todos eles. Então, é isso. Acho que a gente não quer chegar nesse frigir dos ovos ou nessa realidade distópica que eu estou mencionando aqui. Seria muito interessante, estrategicamente, a gente, como país, fazer o serviço de gente grande, né, Eros? A gente está precisando aí de pensadores aí com relação ao como é que a gente transforma o Brasil num país líder dessas grandes inovações. E a nossa regulamentação ainda não está lá. Infelizmente, é o grande problema que nós temos. Obrigado. Bem, vejo que o nosso tempo terminou. Eu queria saudar também o Guilherme, viu, Guilherme? Não deixar de mencionar você, porque temos um grupo de estudo, vamos dizer assim, que tem sido muito importante, me dado todo um respaldo para que possamos aprimorar o texto a cada dia, possamos acompanhar as discussões. Mas eu queria, daquilo que o Pedro falou, tudo que é inovador mexe com o status quo. E quando você propõe algo libertador, você também, obviamente, mexe com a estrutura de poder. Ao ponto de vivermos um aspecto também até de sofisma. Eles sabem que é bom, mas tem que falar que é ruim. Muitos órgãos que vão participar da discussão, dentro deles, internamente eles sabem que não há outro caminho. Eles concordam que é a melhor saída, mas isso inevitavelmente vai incomodar certas estruturas que hoje dominam. Certas estruturas que pegam o nosso dinheiro, ou o dinheiro do trabalhador, cobra caro dele e empresta para outros em altos juros, que na verdade confisca o dinheiro suado do trabalhador de forma compulsória. Eu vejo, para terminar, que aquilo que foi falado pelos nossos colegas aqui e pelo meu colega deputado Luiz Felipe, nós estamos numa encruzilhada. Ou nós vamos realmente olhar os outros países com uma visão de alguém fracassado, de um país que perdeu o trem da história, perdeu o time, perdeu a oportunidade de ser a referência, de atrair recurso, de dar ao seu povo soberania, de dar ao seu povo liberdade, ou nós podemos trabalhar como temos feito, no convencimento, nas atitudes que podemos ter, mostrando e provando cada vez mais que esse é o caminho, e assim destravar
não é? O Brasil, fazendo com que ele se torne, quem sabe, não só referência, mas a solução para muitos que vêm de fora poderem aqui encontrar um país que é uma nação soberana, que é uma nação livre, que é uma nação que dá qualidade de vida a todos os seus cidadãos. E eu volto a dizer que, no final, o Bitcoin, ele se torna uma política pública social das mais eficazes que podemos ter. É, na verdade, a libertação do nosso povo. Já é para despedir, né? Porque já acabou o tempo. Eu já me despeço aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição e abraço aqui todos que compuseram a mesa conosco nesse importante painel. Obrigado. Agradecer a todos, agradecer o Guilherme também, o Lucas, Pedro, deputado. Muito obrigado. Bom, uma última palavra, 30 segundos. Agradeço mais uma vez o convite, a iniciativa tão relevante, a oportunidade fundamental para a gente ter essas interações com gente de diferentes trajetórias, ainda mais ao lado de grandes referências aqui, estudiosos do tema, gente tão engajada quanto o Carlos, o Eros e o deputado Luiz Felipe. Muito obrigado mais uma vez.